Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo do blog Pretexto. Se a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, o nosso convidado de hoje faz a vida valer a pena. É o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Tudo bem, professor? Que bom, sempre. Você sabe que Edmund Husserl, que foi um grande filósofo alemão do século XIX, ele tem a melhor resposta que eu já vi para essa questão do tudo bem. E eu gosto de mencioná-la. Husserl foi o grande pensador na área da fenomenologia, a partir de Hegel, e que depois foi até Martin Heidegger, né, no século XX. E todas as vezes que alguém perguntava ao Edmund Husserl, como o senhor está? Tudo bem? Ele dizia, bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. E tal. Só, né? Só. Então sinto apenas uma certa dificuldade em ser. Lendo o seu livro, no prefácio que o seu filho fez, ele conta uma história engraçada. Que... Não se desespere. Sim. E ele conta que você, durante algum tempo, foi chamado pelos colegas de quiçá. Ainda sou. Ainda é? Mas é afetivo, né? Mas é muito boa essa história. É muito ótima. Ele conta, é um exagero afetivo da parte do Pedro. Não é. Porque, de fato, ele conta isso no prefácio. Um dia, né, ele em sala de aula, por conta do nome, né, um dos professores disse a ele assim, você é filho do professor Mário Sérgio Cortella? Ele disse, sim, sou. Ele não imaginava, diz ele no prefácio, que o pai era conhecido em algumas áreas. E aí o professor disse assim, teu pai, claro que é um exagero do professor, teu pai é um dos homens mais inteligentes do Brasil, e aí a frase, quiçá do mundo. E a partir desse dia, até hoje, vários dos amigos, o Pedro já tem 30 anos de idade, vários dos amigos dele também nessa idade me chamam respeitosamente de quiçá. Eu achei ótima essa história. Você passou 3 anos num mosteiro. Sim. O que você carrega ainda de lá? Tudo, exceto aquilo que é material, portanto, incarregável. Né? Uma vida de meditação, de partilha, de vida comunitária, de obtenção do sustento a partir do trabalho. Ao mesmo tempo, uma experiência multinacional, porque eu era um dos 2 brasileiros que havia dentro do convento, no monastério. Os outros eram todos estrangeiros. Foi aonde? Aqui no Brasil? Em São Paulo. Na Via Anhanguera, no quilômetro 18,5. Não tem mais. Não tem mais. É um espaço que não tem mais. Hoje, onde era o convento, fica a sede do SBT. Tá. Aliás, os pinheiros que ficam, quando você entra da Anhanguera olhando, há uma série de pinheiros que alguns eu plantei há mais de 40 anos. Portanto, faz parte dessa minha trajetória, dessa minha história. E eu gosto de lembrar uma coisa especial dentro daquilo, que essa experiência com pessoas de muitas idades, de vários países. Por exemplo, havia um monge chamado Demétrio, irmão Demétrio, que eu tinha 17 para 18 anos, ele tinha 75. Ele tinha participado, ele era lituano, tinha participado da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A história é vivíssima na sua frente, né? Vivendo, conversando, outros eram italianos, outros tinham vivido na África. Portanto, foi uma experiência riquíssima de meditação. E eu quis entrar no convento para ter uma experiência religiosa que fosse mais intensa. E ela foi, bastante. Inclusive porque ninguém, em sã consciência, escolheria a clausura, se não fosse por isso. Mas quando eu percebi que já tinha vivido o que eu queria, aí eu preferi sair e fui para a atividade docente, para a atividade acadêmica, na qual eu estou há quase 40 anos. Um show de stand-up que eu assisti, uma moça, ela fala assim, eu estudei filosofia. Ela brinca falando assim, filo significa sem e sofia emprego, né? Claro, a brincadeira é para falar que talvez não é tão fácil arrumar emprego, porque filosofia aparentemente não lida com a vida prática. Filosofia é prática? Sem dúvida, se você olhar, aquele que é considerado no Ocidente o primeiro pensador da filosofia, que é Tales de Mileto, não só ele é um homem que se dedicava à arte da matemática, como ele fazia e ajudava a fazer cálculos que serviam para aquele cotidiano. O criador da palavra filósofo foi um homem chamado Pitágoras, que se dedicava, entre outras coisas, a uma série de cálculos dentro do campo da geometria. Quem é que não estudou um pouco do teorema de Pitágoras? E que serve para coisas concretas do cotidiano. É que aquilo que alguns chamam de prático, às vezes é o concreto. Não é obrigatoriamente o prático. Porque é prático refletir, é prático meditar, é prático se perguntar pelas razões. E essa brincadeira, que a moça faz no stand-up, ela é sempre divertida. Porque a filosofia ela é considerada uma forma, dizia o especial professor da USP, José Arthur Gianotti,
é uma forma de ócio bem comportado. Aham. Né? E eu gosto dessa ideia de que é ócio. Mas o ócio não é vagabundagem. Sim. Vagabundo é quem não tem o que fazer. É. Ócio é a escolha do que fazer. E a filosofia ela está conectada assim. A possibilidade de você utilizar parte do seu tempo para meditar, refletir, não se contentar, sair daquilo que é a superfície, escapar da epiderme. Nem sempre se consegue. O nazismo tinha seus filósofos também. Sim. Né? Portanto, a ideia de uma filosofia que seja pouco prática se dá fora da percepção. Tá. Por outro lado, outro dia num debate me perguntavam assim, o senhor faz livro de autoajuda? Eu falei, olha, se você imaginar que eu faço livro de filosofia, claro. Afinal de contas, o lema da filosofia desde Sócrates é conhece-te a ti mesmo. Sim. E se é conhece-te a ti mesmo, É isso é autoajuda. Sim. Agora, o que mudou na história não foi o conceito de filosofia, o que mudou foi o conceito de autoajuda. Aí sim, aí há um tipo de autoajuda que eu posso até fazer, mas que eu não gostaria de fazer. E se quando eu faço por incompetência. E às vezes o livro de autoajuda ele fica na epiderme, né? Sim. Esse conceito mais novo, Sim. né? Algumas das coisas que eu escrevo e publico, elas também ficam na epiderme. Né? Eu não tenho nenhum temor de fazê-lo. Sim. Porque há um momento em que a epiderme ela aparece como sendo o lugar de entrada. Aham. Né? Por você chegar até a epiderme, a intraderme, tem que passar por ali. Mas nem todas, dependerá do momento, do público, daquilo que se deseja. E eu achei interessante, porque você está na CBN, a gente vê você muito na internet, e é uma maneira de falar para os não iniciados, né? Porque se você fala só para quem já gosta de filosofia, você acaba não envolvendo outras pessoas, né? Eu acho que a filosofia, desde a antiguidade clássica grega, ela se dá na praça. Sim, isso. Né? Então, se ela se dá na ágora, né? Se ela se dá na praça, para ela ser praça, a praça é pública. Então, você tem que ser aquilo que se chama de intelectual público. Isso. É aquele que divulga. Claro que a gente corre o risco da superficialidade. Em vários momentos eu posso ser superficial, às vezes o sou, mas não é a intenção direta. Sim. A intenção não é banalizar, é ser simples sem ser simplório, sem fazer com que algo que tenha densidade deixe de ter, mas que ele fique mais nítido. Portanto, é uma atividade de tirar um pouco do manto que recobre algumas das coisas da filosofia. Não é, de fato, torná-la banal, mas é torná-la simples. O padre Antônio Vieira, ele, um dos seus sermões, ele o inicia dizendo: peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser breve. Eu direi, às vezes, aí parodiando, peço desculpas a todos, mas não tive tempo para ser simples. Porque exige muito tempo a simplicidade. Sim. Mas olha, o seu objetivo tem sido alcançado pelo que eu li. Falando em pelo que eu li, tem um conceito que é simples e é profundo, e quando eu li eu falei, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Eu queria que você desenvolvesse, que é o biocídio. Sim. A ideia de biocídio é o assassinato da vida nas suas múltiplas formas. O biocídio, ele é um conceito que ultrapassa aquilo que a nós, humanos, espanta sempre, que é o homicídio. Mas quando a gente fala em homicídio, nós estamos pensando no assassinato do humano. Mas eu quero pensar no assassinato, na liquidação, na extinção de tudo aquilo que possa ser forma de vida. E por isso o biocídio, ele não é de maneira alguma uma adesão, por exemplo, a uma perspectiva de que a morte não haverá. Mas não precisa haver o assassinato. Né? Por exemplo, quando eu utilizo outro ser para dele me alimentar, para viver, eu posso extinguir a vida dele daquele modo para torná-la de outro, sem que isso seja um assassinato. Né? Nesta hora, nós humanos e humanas temos de pensar na nossa necessidade de recusar o biocídio. Inclusive porque parte da vida sendo, cada vez que nós a diminuímos de algum modo, nossa vida se diminui. Né? E desse ponto de vista, nessa hora vale o Mahatma Gandhi, quando ele dizia que olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E por isso precisa pensar, sim, o biocídio como sendo um horizonte possível, mas não desejável. E o biocídio ele não se dá de uma vez, né? Ele não. É lento e gradual e cruel, né? Sim, eu gosto sempre de lembrar uma recomendação do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros dizem que nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, com uma fagulha, um disparo. E, claro, o biocídio, a pergunta clássica é quando começou a poluição? Alguns dizem, começou no século XVIII, com a industrialização. Não. O que é que faz um copo transbordar? A primeira gota ou a última? Qualquer uma delas. Qualquer uma. Né? Portanto, a questão não é onde começou, é como é que nós interrompemos. E o jeito de interromper é não pôr mais nenhuma gota no copo que já está transbordado.
Ele não está transbordável, Aham. ele está transbordado. Mas muita gente não presta atenção. Se comporta como se não fosse acontecer. Isso é típico de animais que são tolos, né, que acham que a coisa caminha em direção à melhoria. Muita gente fala, mas isso faz parte da evolução. Faz mesmo. Mas é preciso lembrar que evolução não significa melhoria. Evolução significa mudança. Câncer também evolui. Nem toda mudança é boa, claro, né? Problema também se desenvolve e falência também progride. Aham. É verdade. Como evitar o biocídio? Primeiro passo é alerta, ter consciência dele, saber que ele existe. Segundo, não desprezá-lo como possibilidade. Quando a gente entra no cinema ou no teatro, é muito comum que se coloque antes do início do filme, do espetáculo, avisos de segurança. Aham. Ninguém presta atenção. É. A maior parte continuou conversando ou olhando na sua máquina na mão. Isso. É como se não fosse acontecer. Aham. As companhias aéreas no Brasil, elas passaram a usar uma expressão muito inteligente. Até há pouco tempo, elas davam os avisos de segurança logo no início, antes da decolagem, e ninguém prestava atenção. Ninguém. Agora elas passaram a dizer, por favor, fique atento, mesmo que seja um passageiro habitual. É. Tá? Exatamente. Eu direi àqueles e aquelas que, como eu, somos passageiros desse planeta, fique atento, mesmo que seja um passageiro habitual. Tá? A segunda parte, portanto, é ficar atento. A terceira é a providência. De nada adianta a consciência sem providência. Portanto, há uma recusa que se dá no dia a dia. Assim como nenhum incêndio começa grande, nenhum deles se apaga de uma vez. Sim. Se ele já estiver grande. Sim. Um incêndio pequeno se apaga de uma vez, mas um grande, como é o caso do biocídio, ele terá também de ser apagado a partir de pequenas ações. E aí sim caminha em direção àquilo que é grande. Professor, tem uma série de livros americanos que falam, eles usam personagens conhecidos e associam a filosofia. Tem o Seinfeld, a filosofia, os Simpsons, a filosofia. Você acha que tem algum programa brasileiro, algum produto brasileiro que dá para fazer essa associação com filosofia? Você diz um programa de TV? Isso. Eu acho que já teve. Ah. Vários deles. O Café Filosófico, criado pela CPFL, que a TV Cultura transmite, ele mantém um pouco esse caráter. Aham. Eu mesmo, durante 11 anos, fiz um programa de TV, que aliás foi o primeiro programa da TV Universitária Brasileira, chamado Diálogos Impertinentes. Ah, eu assisti. Que era PUC São Paulo, Sim, Senac, Sesc e Folha de São Paulo. Aham. E aí durante 11 anos eu fiz, e ele servia também para essas reflexões. Acho que em alguns momentos o Canal Livre, da TV Bandeirantes, em outras o Roda Viva da TV Cultura, é capaz de trazer esse tipo de percepção. Trazer a filosofia para o dia a dia. Isso. Trazê-la de uma forma não esotérica, de uma forma que não seja estranha, mas que ela possa fazer parte da vida, das pessoas. Hoje não há tantos, exceto o Café Filosófico, que ainda o faz. Mas assim, professor, pegar um programa, por exemplo, Os Simpsons é um desenho animado e a partir dele se discute. Você acha que tem hoje algum programa de entretenimento que a partir dele dê pra gente discutir alguma coisa filosófica? O tempo todo, qualquer um deles. A gente qualquer pode pegar né? o desenho do Pica-Pau e ter ali, ter tirado ali uma reflexão mostrando o quanto que o Pica-Pau se assemelha com uma solução individual e jamais coletiva. Aham. Como ele é tão individualista que ele acaba sendo reacionário. Aham. Nunca é algo que ele une, ele precisa levar vantagem a qualquer custo. Sempre. Sempre. É divertido porque a gente gosta disso, Claro, mas claro. é perigoso como mensagem. Isso. Eu posso pegar a história do Chaves e trabalhar a escola cínica da filosofia, como foi Sem Querer, Querendo. Eu posso pegar os programas que lidam com o noticiário no dia a dia, toda notícia é uma escolha, e toda escolha é a partir de critérios, e talvez pensasse a frase, toda semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência, como dizia o Milor, tem que se aplicar só a filmes, ou se aplica a telenoticiários também, a telejornais. Essa é uma questão. Ô, professor, e o Chaves tem também a questão dele morar num barril, né? Que tinha um filósofo, Diógenes, né? Que era num barril também, né? Conta a lenda filosófica que ele fazia isso. É. As notícias sobre essas histórias, elas fazem parte da nossa lenda. Mas a gente gosta de contá-las. E dá para olhar o Chaves como sendo aquele que um dia ele conseguiu essa direção. Aliás, o Chaves é uma grande lição em relação à não propriedade. Você já observou que na história do Chaves, que é uma história deliciosa, uma coisa de humor circense, não há animais de estimação. Ninguém tem um bichinho, um cachorro, um gato. Porque o próprio Chaves é o animal de estimação. E, portanto, não precisa. E é uma mensagem muito divertida. Acho que quando o Bolanhos o criou, há mais de 40 anos, ele tentou ali algo que expressasse um certo humor ingênuo. Sim.
cujo único objetivo é ser alimentado. Ele faz tudo por um sanduíche e que tenha presunto no sanduíche, né? E que, portanto, se possa fazer da alimentação. Ele é triste, o Chaves também, é um personagem triste, mas o palhaço é triste. Né? Portanto, nisso Nietzsche estava certo. A tragédia, ela encanta mais do que a comédia. É verdade. Professor, o senhor já dá aula há quantos anos? Eu sou professor há 39 anos. 39 anos. Eu fui professor da PUC no dia a dia durante 35 anos. Né? E eu depois, em 2012, eu decidi que após 35 anos era hora de ficar só com conferência, banca, mas deixar as atividades de docência no dia a dia. Mas eu sou professor da Fundação Dom Cabral há 18 anos. Fui professor da Getúlio Vargas durante 15 anos no GVPEC, na área de extensão, né, de educação continuada. E tenho na docência não como uma profissão apenas. Ela é um modo de vida e, ao mesmo tempo, é um modo de exibicionismo. Né? Porque alguém que gosta de trabalhar com todo mundo olhando, tem uma plateia seja na câmera, sempre, né? seja no rádio, seja na TV, né, seja no teatro, é uma forma de voyeurismo às avessas. É verdade. Por que muita gente acha a escola um lugar que não é atraente? Porque ela não é atraente não em muitos momentos, né? Em várias situações ela não é. Eu fui educado logo no início da educação formal em Londrina, que é a cidade onde nasci. Até eu fazer 10 anos de idade não existia televisão na minha cidade. Qual era o lugar mais interessante do meu dia a dia? A escola. Puxa. Quem era a pessoa mais interessante? Dona Mercedes, minha professora do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primário. Eu ia para a escola numa animação danada, porque não havia TV, não havia quase revista, jornal, não havia, claro, internet, não havia nem computadores, né, pessoais. Portanto, Dona Mercedes era a única fonte de conhecimento letrado. Ela sabia coisas incríveis. O nome dos 7 primeiros reis de Roma. Sabia tudo. Sabia o nome dos afluentes da margem esquerda e direita do Amazonas. Ela sabia qual que era o peso atômico do bário. Né? Então, ela sabia coisas inacreditáveis. Então, eu ia animado para lá. De repente, Dona Mercedes ficou no passado. E aí a gente tem uma encrenca em algumas escolas. Os alunos são do século XXI, os professores somos do século XX e os métodos e conteúdos são do século XIX. Puxa. Então você tem uma colisão intersecular que nem Cronos, o deus do tempo, entre os gregos ou Saturno romano, resistiria a isso. E como solucionar isso? Trazer os professores para o século XXI e o método também? E também trazer os alunos para questões que não dependem do tempo presente. Tá. Há grandes questões na história humana que não dependem do tempo presente. Ser atual não é ser alguém marcado pela novidade, é ser alguém marcado pelo novo. Tem muita gente que se marca pela novidade e se perde. Né? O novo não é a mesma coisa que a novidade. A novidade é aquilo que vem, fica um tempo e passa. O novo é aquilo que vem e fica. Isso. Platão é novo, Aristóteles é novo, Mozart é novo, Catulo da Paixão Cearense é novo. Né? Então, a ideia de novidade é aquilo que tem uma passagem muito rápida. Agora, muita gente confunde idoso com velho. E confunde antigo com velho. E muita coisa na escola pode ser antiga, mas não precisa ser velha. E muita coisa ficou velha e ela precisa ser descartada, senão ela não interessa de fato. Não dá, né? Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, que você fez um texto, e eu queria que você comentasse um pouco, que fala sobre a fadiga das retinas, né? Um dos objetivos da filosofia é dar um olhar novo para as coisas, né? Mas as nossas retinas se cansam, né? Sim, porque a gente fica com um olhar que, por ser habitual, ele fica distraído. E essa distração, ela precisa de vez em quando ser surpreendida. Aristóteles dizia, usando um termo latino, que só é capaz de filosofar aquele que se admira. Tá. Admirar, em latim, é olhar à distância. Tá. Parar e olhar. Né? Tirar uma certa distância de algum lugar. E nesta hora, uma das coisas que mais nos ajuda a filosofar é desconectar o olhar habitual. Portanto, ser capaz, inclusive, né, de se surpreender. E por isso, eu costumo dizer, está faltando espanto. Está faltando espanto. E esse espanto que falta, ele nos obriga a pensar de um outro modo. E por isso, novas literaturas, alguém que não concorde conosco, pessoas que tenham um pensamento contrário àquilo que a gente tem, nos ajuda demais a sair daquilo que pode levar a mofar o pensamento. Um grande antropólogo, né, que é o Tião Rocha, que atua em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha, que ele, em vez de falar em escola formal, ele usa uma expressão ótima, ele fala escola formal.
Né? Aquela que preserva alguns cadáveres. Preserva, pois exatamente. bem, é preciso ser capaz de, para não ficar com as retinas fatigadas sempre, olhar fora do formal e do formol. Muito bem. Por que o urgente atrapalha o importante? O urgente ele tem que ser cuidado, mas se a gente ficar o tempo todo numa atitude emergencial, a gente deixa o essencial de lado. E emergência é aquilo que a gente tem que fazer já. Mas tem coisas que a gente precisa meditar, organizar, fazer. E toda pessoa que fica o tempo todo cuidando do urgente, deixa de lado o importante. E nesta hora, há sim uma desconexão em relação às coisas que fazem com que a vida não seja banal e nem absolutamente superficial. Por isso, sim, cuidar do urgente, mas sem deixar de programar-se para o importante. Importante. Muito bem. Próxima. Você vai escolher. São 3 perguntas, tá? Pergunta inconfessável, pergunta improvável e pergunta sem duplo sentido. Inconfessável. Inconfessável. Mas eu fui bonzinho, viu? Acho que por você ser professor. Você é considerado uma pessoa, uma pessoa muito inteligente, muito erudito, mas a pergunta é: que besteira você gosta de ler, ouvir ou assistir? Alguma coisa que ninguém imagina que o professor Cortella está lá assistindo. Eu vou falar várias, mas eu não posso dizer que é besteira, porque como eu não leio sozinho, outros leem. Como eu não ouço sozinho, porque outros ouvem. Se eu falar que é besteira... Vai ofender talvez. Claro, não sei. Talvez você qualifique aquilo que você considere besteira. Tá bom. E aí eu digo se eu partilho disso ou não. Eu digo assim, aquilo que não é tão erudito, aquilo que não é tão... Mas imagina, eu adoro, por exemplo, jogar pinball. Tá. No computador. Eu adoro, eu gosto demais. Desde a época em que existia o fliperama, nos anos 1970 e 80, que eu ficava na máquina, até hoje eu gosto de fazê-lo no computador. Isso me anima demais, eu gosto de fazê-lo, usar meu tempo. Eu gosto bastante de alguma coisa que pode parecer pouco erudita, mas gosto de pop rock, por exemplo. Tá. Eu não tenho nenhuma dúvida, em alguns momentos ouvir Lady Gaga, Black Eyed Peas, de ouvir um pouco aquilo que nos ajuda a pensar como o Red Hot Chili Peppers. Portanto, não é o que está fora, que pode se considerar batistaca, mas eu aprecio aquele tipo de som que se assemelha ao batimento cardíaco. Tá. Eu não sei se as pessoas imaginam que eu não faria isso, mas eu não considero besteira de maneira alguma. Não é. Sertanejo universitário, não? Alguns deles. É que eu considero o sertanejo universitário uma coisa ainda muito longe daquilo que eu gosto do sertanejo. Eu gosto de música caipira, sim. As mas pessoas aí brincam... tá longe da besteira, né? Eu não acho que quando as pessoas ouvem, alguma emoção elas tiram. Claro. E se ela tira uma emoção é porque ela aprecia. É útil para ela, né? Isso. Alguns consideram filosofia besteira e eu tenho uma ligação muito forte. Falando de ligação muito forte, você tem uma ligação muito forte com o Paulo Freire. O que faltaria na sua vida se você não tivesse convivido com ele e não tivesse lido a obra dele? Bom, me faltaria uma percepção de educação que fosse mais libertadora e menos impositiva. Me faltaria na filosofia uma concepção que fosse mais partilhante do que iluminista, daquele pensador que vem e faz com que as pessoas tenham clareza. Me faltaria entender que o diálogo socrático não é a mesma coisa que o diálogo de Paulo Freire, porque no diálogo de Sócrates, o aluno, o discípulo, nada sabe, e o mestre é quem sabe. E no diálogo freiriano, o discípulo sabe, o mestre sabe, nenhum dos dois sabe nada e nenhum dos dois sabe tudo. E aí nessa junção é que se cresce. Me faltaria muita alegria. Paulo Freire era um homem absolutamente alegre, E ele fez filosofia alegre, e ele fez educação alegre. Paulo Freire era advogado de formação e fez o campo do direito ser pensado como campo da justiça. Mas, acima de tudo, me faltaria um orientador de doutorado, que foi ele que fez com que eu produzisse algo que pode parecer até pouco acadêmico, quando ele admitiu como orientador. Minha tese de doutorado, ela foi direto da defesa feita para a publicação, para ser lida nas escolas públicas. Tá. É um livro chamado A Escola e o Conhecimento. E ele foi escrito numa linguagem menos enfeitada e, portanto, mais voltada para a comunicação direta. Não menos acadêmica, num modo de ser acadêmico que só Paulo Freire, como orientador, admitiria. E me faltaria isso. Para encerrar, professor, tem alguma área de conhecimento que você se considera muito leigo, que fala assim, olha, eu não sei quase nada?
Eu tenho um campo em que eu conheço pouco dentro da filosofia, que é lógica. Tá. Embora eu tenha estudado lógica e até sido professor de lógica inicial, né, a lógica na sua profundidade maior, desde aquela que veio nos estudos do Wittgenstein, eu não tenho tanta familiaridade dentro da filosofia. Também tenho menos familiaridade com filosofia antiga na parte relativa aos pré-socráticos. Eu conheço menos do que eu acabo conhecendo no mundo socrático, ou até do que eu conheço melhor, que é a filosofia moderna, aquela a partir do século XV até o século XVIII. No campo em geral do conhecimento humano, há dezenas de coisas que eu não tenho tanta familiaridade. Mas às vezes eu falo sobre algumas delas e algumas pessoas têm a sensação de que eu até conheço daquilo, mas é muito mais pela habilidade retórica e, eventualmente, pela capacidade demagógica, né, de convencimento do que, de fato, por conteúdo. Muito bem, olha, foi muito bom, viu, ter essa conversa. O blog é um pretexto para eu conversar com pessoas que eu admiro. E hoje essa missão está sendo realizada. Admiro e obrigado por tudo, viu, professor? Gosto da ideia e gosto do elogio também. Mesmo que o afago seja exagerado, quem não gosta de afago? É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção e a gente se vê em outro bate-papo no Pretexto. Até mais.